Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós estamos com um objetivo particular. Você vocacionado discípulos da Mãe de Deus, você vocacionado da igreja particular, você da Igreja Católica Universal, qual a sua vocação? Trouxemos hoje Raquel de Maria e José. Ela que vai falar conosco um pouco sobre vocação. A Igreja Católica se preocupa muito e nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, também temos muito cuidado, muito carinho em identificar, fortalecer e fazer desabrochar novas vocações no jardim desta igreja particular de Natal, mas também do mundo inteiro. Veja só, nessa preocupação da igreja, agosto é colocado como o mês das vocações. Agosto, como o mês das vocações, a igreja de uma forma particular se preocupa, no primeiro domingo, fazer alusão aos sacerdotes. A um final de semana, a um domingo, enaltecendo a vocação sacerdotal, mas também diaconal. Não sei se é porque no dia 4 é o Santo Curadás, que é comemorado, ou também lá no dia 10 de agosto, que é São Lourenço, mas, que é o padroeiro dos diáconos, mas é fomentado o estímulo para a vocação sacerdotal. No final de semana seguinte, no segundo domingo, a igreja estimula as vocações matrimoniais. Engraçado, segundo domingo de maio, dia das mães. Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Lá para o dia 16 de agosto, dia de São Joaquim, esposo de Santana. Veja só, é uma ligação do matrimônio, aqueles que têm vocação matrimônio, e a igreja estimula e fortalece aqueles que têm essa vocação. No terceiro final de semana, terceiro domingo, festa da Assunção de Nossa Senhora. Aquele amor predileto pelas almas consagradas a ela, consagradas a Jesus, os consagrados, as consagradas, os religiosos, consagrados também das novas comunidades, por que não? Então, nesse terceiro domingo, a vida consagrada é enaltecida. No quarto, aí já vem o leigo, já vem o catequista, aquele que anuncia o evangelho. No último final de semana do mês, o último domingo, se coloca aqueles que levam como leigos a evangelização. Isso é importante para entender que a nossa igreja se preocupa muito com isso. E coloca uma liturgia própria, leituras mais específicas. As paróquias, as comunidades promovem encontros vocacionais, encontros que falem sobre os diversos estados de vida, E aí, você que está nos assistindo, e você se questiona, qual a minha vocação? Qual a minha vocação? O que Deus quer de mim? Oh, meu Senhor, para que é que eu vim ao mundo? Para que é que eu vim ao mundo? O que é que eu vim fazer? Ideias passam na nossa cabeça. Algumas com nexos, sem nexos, ideias vazias, Mas temos que rezar. Em oração, Deus vai nos revelando qual a nossa vocação. Mas você que está me ouvindo, que está nos assistindo, se pergunta, mas será que ele vai falar de estado de vida? Vocação como estado de vida? Sacerdócio, celibato, matrimônio? Não, acho que ele não vai falar isso, A gente pode também conversar um pouco sobre isso, mas o objetivo ainda não é esse o de hoje. Será que vamos falar da profissão? Ser médico, ser dentista, ser coletor, ser professor? Será que vamos falar disso? Na verdade, Deus ele fortalece os dons para que a pessoa receba de Deus esse dom e execute o seu trabalho, execute a sua missão. Essas qualidades são importantes. Mas não é só isso que a gente veio falar para vocês. E trouxemos Raquel para falar algo nessa linha do que eu quero que você tome posse. Até porque essas coisas que nós falamos aqui, você pode até trocar. Você pode ser médico e querer ser professor. Pode ser bailarina e querer ser professora. Você pode ser celibatário e depois é chamado a se casar e muda tudo. Não, nós vamos falar de uma vocação especial. Porque é Deus que escolhe. Deus que escolhe, a instituição, o fundador, o coordenador, colhe.
E você, fiel, como eu, você acolhe. Então, lembrando, Deus escolhe, a instituição, a igreja, colhe e você acolhe. Acolhe aquele chamado de Deus. Então, essa palavra vocação, que vem do latim vocare, vocare que significa chamar. Chamar nos remete a alguém que nos chama. E além disso, esse alguém que nos chama espera de nós uma resposta. E Raquel veio aqui para nos ajudar a dar essa resposta. Então sabemos que Deus é quem chama, Raquel, cada um de nós. Mas qual é a vocação universal, a vocação maior que nós somos chamados? Esse suspense todo que eu quis fazer hoje no programa. Então, olá, caros irmãos, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez no Consagra-te TV. Eu escutava o senhor falar e, de fato, muitas vezes nós estamos muito preocupados com o fazer, com o agir. Então, por isso, nos detemos a procurar uma vocação, a procurar uma profissão, a definir, a ter respostas. Mas nós devemos procurar olhar para nós para darmos uma resposta. E ao que Deus nos chama? Qual é a vocação universal da igreja? Para onde Deus nos chama? Para que Deus nos chama primeiramente? Deus nos chama à santidade. Não adianta ser médico, ser professor, ser doutor. Não adianta ser celibatário, ser sacerdote, ser esposo, esposa, filho, se eu não tenho no meu coração desejo de santidade. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Sagrada Escritura está o tempo inteiro nos exortando, sede santos. Sede santos. As nossas igrejas estão cheias de santos, mas muitas vezes até a gente pensa assim, Deus me chamou a santidade, mas a santidade é tão difícil, porque os santos estão lá no altar, foram aqueles santos que não comiam, que não se alimentavam, que não faziam nada, só viviam de rezar. Claro que não. Qual é o seu santo de devoção? Qual é o santo que você conhece, cuja vida lhe inspira, cuja vida lhe ajuda a aproximar-se de Deus? Os santos, cada um com a sua personalidade, com a sua identidade, com aquilo que diz dele, com aquilo que Deus lhe deu, conseguem nos ajudar a buscar essa santidade. Então, desde o Levítico, desde muitos livros do Antigo Testamento, o Senhor nos exorta, sede santos, pois eu sou santo. E aí, lá no finalzinho da Escritura, São Pedro vem retomar tudo aquilo que a Escritura já vai dizendo. Sede santos porque eu sou santo. Então, o nosso primeiro chamado, antes de definirmos qualquer coisa, é nos conscientizarmos de que nós precisamos ser santos. E que tudo aquilo mais que a gente procura, profissão, estado de vida, enfim, todas as outras coisas que talvez a gente discuta um pouco mais neste programa de hoje, tudo isso vem para me ajudar a viver essa santidade a qual eu sou chamada primeiramente, antes de qualquer coisa, eu sou chamada a ser santo. A ser santo é exemplo dos santos que nos ajudam. Então, lembre-se dos santos que você conhece, como eles viveram, como eles fizeram, o que fizeram para alcançar essa santidade. E a partir daí, com essa abertura de coração, com essa abertura de mente para que eu possa responder ao chamado de Deus, que é a santidade, aí sim, eu preciso dar outros passos, que aí pode ser que a gente continue aqui no programa. Pois é, então a resposta correta é santidade. E quem sabe isso não esteja sido trabalhado na sua paróquia, isso não esteja sendo trabalhado na sua família, isso não esteja sendo trabalhado na sua comunidade, e você não esteja trabalhando isso. Então é importante quando Raquel coloca isso, porque tudo parte do chamado à santidade. Um outro ponto importante é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Olha, pessoal, triste daquele que não se conhece. Uma vez uma senhora me disse num grupo de oração que não precisava se consagrar a Nossa Senhora, porque ela disse, não mato, não roubo, não minto, não namoro. Tá tudo bem para mim. Eu digo, meu Deus, ela não consegue enxergar que ela tem falta de perdão, que ela tem a falta de oração, que ela tem omissão em vários pontos, que ela não está adorando e louvando a Deus como verdadeiramente Ele merece. Ela não se conhece, ela se acha a melhor pessoa do mundo. É importante que você entenda, você que está nos assistindo, que você não é tão bonzinho assim. São Luís de Montfort, ele nos compara a alguns animais para não acusar ninguém. Parece que somos como as serpentes que só queremos enganar. Será que somos como os bodes, fedidos, fedorentos, chifrudos? Será que nós somos como os leões agressivos? Como será que você é? Será que você é uma tartaruga que anda bem devagarzinho? Ou és como um pavão que
que se abre todo para aparecer, mas na hora do medo se encolhe e sai correndo como uma galinha qualquer. Se conheça. Ou é como uma lesma esclerosa que sai babando por onde passa. Na história dos santos, muito se fala sobre esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento temos como ponto de partida a humildade, a santidade, a tolerância, a misericórdia, o conhecimento do amor de Deus que é manifestado no amor ao próximo. Isso fez parte da história de muitos santos, ou de todos os santos. Então, Raquel de Maria e José, em vista disso, qual a informação fundamental do autoconhecimento na realização de uma vocação, que é o tema de hoje? Então, se sou chamado primeiramente à santidade, preciso reconhecer que a minha vida deve ser ordenada para isso, né? Então, quando se fala desse autoconhecimento, gostaria de primeiramente apresentar o livro Tecendo o Fio de Ouro, que faz parte do caminho Ordo Amores, né? A comunidade Shalom, ela apresenta para nós esse livro, esses outros livros, né? Dentre eles está o Tecendo o Fio de Ouro, que vem justamente como uma ajuda do céu para nos auxiliar nesse autoconhecimento, né? Então, algumas coisas que nós partilharemos aqui, falaremos aqui, estão bastante explicadas nesse livro, que é também um curso que pode ser encontrado, aí mais informações podem procurar a comunidade Shalom, mas que não está relacionado diretamente àquilo que você vai ser, ou que você deseja ser, ou que você vai escolher ser. Muito pelo contrário, é o caminho do autoconhecimento, independente de tudo aquilo que você deseja ser futuramente, o autoconhecimento. Então, para saber de onde algumas informações nossas estão sendo tiradas desse livro, da espiritualidade dos santos, daquilo que a igreja nos explica, nos apresenta, mas que está resumido neste livro. Então, gente, ora, se eu sou chamada à santidade, eu preciso compreender que existem passos para alcançar essa santidade. E apesar de todo o nosso desejo de santidade, apesar de toda a nossa boa intenção, da qual a gente tanto fala, é preciso reconhecer que humanamente nós temos alguns entraves. Temos feridas na nossa humanidade, na nossa história, naquilo que diz de nós, né? Nós não estamos isentos da ferida do pecado original. Precisamos reconhecer que nós fomos feridos pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado que eles cometeram permanece até hoje na nossa carne. E apesar de o batismo apagar essa mancha, nós temos uma coisa chamada concupiscência. Vocês já ouviram falar nisso? Resumidamente, a nossa tendência para o pecado, a nossa incapacidade para nos manter fiéis, nos mantermos fiéis a Deus. Então, apesar de todo esse desejo, nós só conseguiremos viver verdadeiramente em Deus, alcançarmos a santidade, quando nós nos conhecermos. E a informação básica, primeira, que nós precisamos ter dentro de nós, é que nós somos seres limitados, que nós somos seres necessitados. Necessitados de quê? Você já parou para pensar do que você necessita? Às vezes nós somos levados a pensar que nós necessitamos de dinheiro, que nós necessitamos de uma casa nova, que nós necessitamos de aceitação, que nós necessitamos de sucesso, porque a cultura que nos envolve é essa. Nós somos educados para olharmos para nós como super-heróis. Ou se a gente ainda não é um super-herói, uma super-heroína, nós somos educados a crescermos, a nos formarmos para alcançarmos isso. Ao contrário do que Nosso Senhor diz, que nós devemos procurar as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os que são humilhados, os que são perseguidos, os que choram, os que promovem a paz nesse mundo de guerra, nesse mundo de competição, nesse mundo de intrigas. Então, nós somos levados a viver uma cultura da autossuficiência. Nós achamos que podemos ser senhores de nossas vidas. Nos aproximamos do outro como alguém que não precisa mais de nada. E por que o autoconhecimento vai me ajudar numa vida comunitária? Seja dentro da minha família, seja dentro da minha comunidade, seja dentro do meu trabalho, independente de onde eu vivo. Como é que o processo de autoconhecimento vai me ajudar? Ora, quando eu me reconheço um ser limitado, eu não posso esperar que o outro seja ilimitado. Quando eu me reconheço como publicano, eu tenho consciência, eu tenho convicção de que eu não sou um super-herói, de que eu não posso tudo, e quem pode tudo é Deus. Na medida em que eu me reconheço pequeno, que eu reconheço que eu não sou
como alguns dizem, essa Coca-Cola toda. Na medida que eu reconheço que eu não posso tudo, que o meu corpo é limitado, que a minha razão é limitada, que os meus sentidos são limitados, que a minha inteligência é limitada. Ou você consegue resolver todos os problemas do mundo pela sua inteligência? Ou será que você consegue curar-se a si mesmo de uma doença? Ou será que os teus sentidos estão tão aguçados de modo que você consegue acompanhar tudo aquilo que acontece do outro lado do mundo? Claro que não. Então, quando eu olho para a minha humanidade, eu percebo que eu sou limitado, que Deus me fez limitado para que eu reconheça que Ele é ilimitado, para que eu reconheça que eu necessito dele. Qual é a maior necessidade do homem? Sentir-se amado por Deus e, em contrapartida, amar. Ou mesmo quando os antropólogos pesquisam e chegam à conclusão, qual é a conclusão que chegam? Que o homem, a maior necessidade do homem é amar, é o amor. E o que é o amor se não Deus? Como São João nos explica. Gente, o que é o amor? Quem é o amor? Deus. Eu necessito do amor de Deus. Eu preciso reconhecer que diante dessa cultura que é colocada dentro de mim, de cima para baixo, que eu preciso ter um bom emprego, que eu preciso ter um bom carro, que eu preciso ser aceito, que eu preciso ter muitos amigos, que eu preciso ser o mais inteligente. Isso me leva a pensar que eu não preciso do outro, ou qualquer falha do outro me faz pensar que eu sou melhor. Então, como é que eu vou dar passos para realizar a minha vocação, para chegar à santidade, se eu não consigo conviver com os outros? Como é que eu vou, se fomos criados para a comunidade, até porque Deus não criou Adão sozinho, criou Eva. Deus não nos cria para vivermos sozinhos, solitários. Não, Deus nos cria para vivermos com os outros. Por quê? Porque eu preciso do outro para conviver bem com Deus. De que adianta dizer que amo a Deus se não amo aquele que está do meu lado? Então, para amar o outro e assim, dar esse primeiro passo em busca da santidade que os santos tanto viveram, eu preciso dedicar-me a olhar para mim mesmo. Olhar para mim mesmo. Então, ora, quem sou eu? Quem me conhece é Deus. Quem que pode revelar quem eu sou? Deus. Então, é necessário uma profunda vida de oração para que eu possa chegar a essa intimidade com Deus e, assim, me conhecendo, dar passos para definir aquilo que diz respeito à minha vocação. Não existe possibilidade de você definir a sua vocação sem você se conhecer. Mas quem é que te conhece? Deus. Então, quem é que pode revelar quem você é? Deus. Então, não existe autoconhecimento sem vida de oração. E, consequentemente, não existe santidade sem vida de oração. Se você quer ser santo, tem que rezar. E para rezar tem que parar, tem que silenciar, tem que ouvir. Porque na oração Deus fala. Eu falo, mas Deus fala. Como eu vou ouvir a Deus se eu não silencio? Se eu não paro para olhar para mim mesmo, para olhar para o que está ao meu redor, para olhar que eu sou limitado, que eu sou pó. Deus me criou pó. Lembram-se disso? Já leram na Escritura? Lembram-se quando a gente está vivendo o período da Quaresma, em que nós recebemos as cinzas, iniciando o período do quaresmal com a quarta-feira de cinza? Lembra-te que és pó, e ao pó há de tornar. Não se ache feito de ouro, não se ache inquebrantável, não se ache eterno em sua humanidade. Não, nós somos limitados. Fomos criados para o céu, sim, mas enquanto seres humanos aqui, nessa vida que é passageira na Terra, somos limitados. Então, o primeiro passo para sermos santos, nos aproximarmos de Deus, sempre como publicano. Senhor, não mereço nem olhar para o Senhor. Estou aqui no último banco. Sei do meu pecado, sei da minha miséria, sei da minha fraqueza. Graças a Deus que o Senhor me fez assim. Porque só assim eu vou percebendo que eu não sou tudo isso que acho que sou. E assim eu consigo acolher o outro, tolerar o outro. Eu consigo viver a humildade que os santos viveram. Como São Padre Pio. Sou um pobre freio que reza. O homem que recebeu tantos carismas. Padre Paulo Ricardo disse que com o Padre Pio, Deus foi exagerado nos carismas, nas manifestações de santidade. E ele... Sou um pobre feio que reza. A Virgem Maria, Mãe de Deus, Assunta ao céu, Imaculada Conceição, a única que já foi criada, concebida santa, eis aqui a escrava do Senhor. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Pois é, então, olha, o segredo é também autoconhecimento. Se alguém perguntar a você, então, quem você é, você não vai responder o que você faz, nem vai responder o que os outros dizem de você. Nem vai dizer o que você está pensando, ou seus projetos, ou o que você possui. Não. Nós estamos entendendo que essa vocação de santidade, essa vocação de filho de Deus. E se você não conhece isso, como Raquel colocou, sua resposta será uma resposta travada. O seu baixo autoconhecimento vai implicar numa baixa resposta vocacional, numa baixa resposta para Deus. Vamos dizer que você não vai conseguir se inserir bem
ser um bom missionário na comunidade, na sua família, na igreja local. Então, Raquel de Maria, então o que é que precisamos saber? Finalmente, o que precisamos saber e reconhecer ao respeito assim da nossa identidade, daquilo que Deus escolheu para nós, nesses próximos 10 minutos, que você possa resumir aquilo que Deus quer que nós entendamos para sermos um melhor vocacionado, responder ao chamado, responder aquilo que Deus nos pede. Então, nossa identidade. Existe um antropólogo, Polizzi, que fala assim, a respeito da identidade de maneira muito resumida. A pessoa sabe quem é, conhece o seu valor e qual é o seu papel. Vou repetir. A pessoa conhece, né, sabe quem é, conhece o seu valor e sabe o seu papel. Então, e aí Santa Teresinha também nos ajuda. Quem eu sou? Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que os outros pensam, eu não sou aquilo que os outros querem que eu seja, porque normalmente quando a gente pergunta, quando a gente é questionado, quem é você? Aí a gente diz o que a gente faz, a gente diz o que a gente quer fazer, a gente diz o que a gente quer ser, a gente diz o que os outros dizem da gente, mas é difícil olhar para nós e dizer quem nós verdadeiramente somos. Porque nesse processo de autoconhecimento, gente, é doloroso. Você olhar para si e reconhecer-se um ser limitado dentro dessa dinâmica opressora da autossuficiência é muito difícil. Você reconhecer que precisa. É muito difícil você aderir, por exemplo, à escravidão de amor e você dizer, eu sou um escravo. Como? Se diante do mundo, a ideia é que você seja sempre senhor de tudo, senhor de si mesmo. Então, a partir dessa pergunta, quem é você? Né? Quem sou eu? Eu sou o que Deus pensa de mim. Não o que os outros pensam, não o que eu penso, mas o que Deus pensa de mim. Então, quais são os passos que eu preciso dar? Senhor, eu quero que o Senhor me revele, eu preciso que o Senhor me revele o que o Senhor pensa de mim. E o que é que Deus pensa de nós? São muitas coisas, né? Muitas coisas, muitas informações acerca da nossa identidade. Mas existem alguns principais que no livro Tecendo o Fio de Ouro é colocado como uma parábola da cômoda. Imagine uma grande cômoda ou um armário com 4 gavetas. São as principais informações que você precisa sair desse programa hoje dedicado, não aprendendo tudo, não bem resolvido, não sabendo quem você é, mas disposto a viver um processo de autoconhecimento, rezando, para você poder se identificar. Né? Saber qual é a tua identidade. Então, o que nos é proposto? São 4 gavetas com as 4 principais informações a nosso respeito. Qual é a primeira gaveta? Imagine gavetas grandes, como por exemplo aquele armário que a gente vê nas Crônicas de Nárnia, em que a gente entra e quando a gente entra e vai a fundo, a gente encontra lá um mundo. Gavetas que, apesar de grandes, existem uma informação única. Primeira gaveta, a base da nossa identidade, nossa filiação divina. Deus nos cria filhos seus. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Você não é a imagem e semelhança daquele que você admira na televisão. Você não é a imagem e semelhança daquele que você admira muito, que você ama muito, que convive com você. Você é a imagem e semelhança de Deus. E em Jesus Cristo, através do batismo, somos filhos amados de Deus. Esse é o nosso valor. A pergunta lá, eu me conheço, sei o meu valor e sei o meu papel. Qual é o meu valor? O meu valor é o sangue de nosso Senhor. Porque a partir da cruz, nosso Senhor me fez filho de Deus nele. Somos filhos de Deus no Filho. Então, primeira gaveta, a base de tudo. Se eu tenho essa gaveta desarrumada, se o meu relacionamento filial com Deus está afetado, não adianta. A base do armário é fundamental. A base da cômoda é fundamental para que o resto, para que o todo esteja bem. Então, primeiro ponto, pensar na tua relação filial com Deus, no teu relacionamento com Deus, no teu diálogo, na tua conversa com Deus. Segundo ponto, temos uma sexualidade que não é adquirida, que não é discernida com o tempo, como essa imoral ideologia do gênero que nos é proposta. Deus nos dá uma sexualidade. Ora, o cardeal Ratzinger, aliás, o Papa Bento XVI, então cardeal Ratzinger, em um seu documento a respeito da complementariedade entre homem e mulher, ele fala que desde o início da criação, na Sagrada Escritura, é mostrado que o homem e a mulher, que a criação é apresentada de maneira diversa. O Senhor cria o sol, a lua, o Senhor cria o dia e a noite, o Senhor cria o homem. E como socorro de Deus para o homem, cria a mulher. Deus não cria somente o homem. E quando o homem vê a mulher, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela quem eu vou amar.
aquela a quem eu vou me dedicar, aquela de quem vou cuidar, aquela com quem vou alcançar a salvação, a santidade. Então, ideologia do gênero é uma atitude egoísta, em que a gente coloca a filiação divina, a nossa dignidade, no fundo do poço. Em que a gente coloca o ato da criação de Deus como uma situação infundada, como algo que depende de mim. Quando não. Quando se eu sou criado por Deus, eu preciso acolher aquilo que Deus me dá. E com todo amor, com toda gratidão. Porque Deus não quer o meu mal. Ora, se a gente sabe, se nós conhecemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, todas as informações a respeito da minha identidade concorrem para o meu bem. Então, o fato de eu acolher aquilo que Deus me dá vai concorrer para o meu bem. Mas, se eu não sou senhor de mim mesmo, se eu me reconheço como um ser limitado, vai ser difícil conviver dentro da sociedade. Mas no relacionamento com Deus, não. Porque Deus é tudo. Eu é que sou nada. Então, gaveta, primeira, base, filiação divina. Segunda gaveta, minha sexualidade. Homem e mulher. Homem, você tem sido homem de verdade? Mulher, você tem sido mulher de verdade? Não existe características. O homem deve ser isso, isso e isso. Ou a mulher deve ser isso, isso e isso. Não existe. Não precisa disso tudo. Podemos resumir simplesmente. Homens, olhem para o glorioso São José. Nele está o que você precisa. Que foi pai. A masculinidade de Nosso Senhor, de Jesus, foi formada a partir do seu pai, São José, que esteve com ele no seu processo de formação humana. Mulheres, não tem... porque a mulher tem que ser isso, a mulher tem que alcançar... Não, olhe para Nossa Senhora. Ela é o modelo, ela é a perfeição. Terceira gaveta da nossa identidade. É o nosso chamado particular, um carisma. Que pode ser o carisma dos carismas, eu viver como um batizado na paróquia, onde quer que eu esteja. Ou pode ser um carisma particular, na comunidade da qual você faz parte, da qual você deseja fazer parte. Então, o carisma, eu, Raquel, mulher, filha de Deus, tenho um carisma. Eu sou chamada a ser uma discípula da Mãe de Deus. Tenho meu carisma. Eu me identifico com o carisma. Eu não preciso colocar o carisma em cima de mim, eu preciso me identificar, porque o carisma precisa ser vivido. Não é alguém que vai me ensinar a ser discípulo da Mãe de Deus, ser discípulo da Mãe de Deus. Eu preciso me identificar com o carisma, porque a identidade do carisma precisa ser conhecida por mim. E aí eu vou dar esse passo na minha vocação. Mas lembrem-se, terceiro passo, terceira gaveta. Primeiro, reconhecer-me filha de Deus. Segundo, reconhecer-me mulher. Terceiro, aí sim, conhecer o meu carisma. E por fim, a quarta gaveta, a gaveta do nosso estado de vida, que é o que a gente quer definir primeiro. Porque tantas vezes carentes que somos, ou a gente quer se livrar de todo mundo, revoltado, vou ser um celibatário, que eu não preciso mais depender de ninguém. Ou então, vou me casar porque eu estou me sentindo tão sozinha. Ou então, o padre ganha dinheiro. Olha, vocação sacerdotal, quero entrar no seminário, quero ser um sacerdote. Não. Precisaríamos de muito mais tempo para discorrermos sobre isso. Né? Muito mais tempo. Até porque não sou eu, não é César, não é ninguém que vai dizer para você aquilo que Deus quer, que Deus pensa de você. Ora, se só Deus lhe conhece, Deus é quem vai revelar a você. Deus é quem vai lhe revelar a você mesmo. Então, meus irmãos, o que nós precisamos ter claramente definido em nós? São passos importantes, essas principais informações a respeito da nossa identidade. Então, muitas coisas podem influenciar a nossa personalidade, a cultura onde a gente vive. Por exemplo, se você nasce no Nordeste, você vai ter hábitos, costumes nordestinos. Se você nasce no Sudeste, vão ser outros costumes. Isso vai influenciar a tua personalidade, talvez a tua afetividade. Por quê? Porque são valores, são ideias que vão sendo formadas pela educação dos seus pais, né? Pela educação na escola, por muitas situações que você vive, mas a sua identidade não. A sua identidade é definida por Deus. Quem é que faz você filho de Deus? Deus. Quem é que dá a sua sexualidade? Deus. Quem é que te dá um carisma? Deus. Quem é que te dá um estado de vida? Deus. Nós não somos criadores, não somos senhores, somos filhos. Somos criaturas de Deus. Então, para realizar nossa vocação, para vivermos a felicidade que a gente tanto almeja, tanto espera no céu, a gente precisa dedicar-se. É um longo processo. É um longo processo. Não existe. Você conhece alguém, você já conseguiu conhecer alguém conversando uma única vez com essa pessoa e você já sabe como essa pessoa é? Claro que não. Então, para você mesmo, converse muitas vezes com você mesmo. Chegue diante do Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor exposto ou velado no Santíssimo Sacrário, e coloque-se diante dele: Senhor, como cego, fazei que eu veja. Eu preciso me reconhecer. Como publicano, na tua humildade. Buscando a humildade, assim você vai alcançar a santidade. Então, alcançar a identidade, reconhecer a identidade,
acolher a nossa identidade. Né? Ora, Deus escolhe os nossos superiores, a igreja, escolhe de Deus para apresentar para nós. Gente, nós temos a Santíssima Eucaristia, temos a Santa Missa, temos o Santo Rosário, temos o magistério da igreja com os documentos, com os livros que nos ajudam, temos a tradição da igreja, temos a Sagrada Escritura, temos tudo que a igreja nos dá para que a gente possa acolher. Mas é um longo processo. Se você não tem disposição de viver esse processo, que vai necessitar que você entre no seu passado, entre na sua história, entre naquilo que você viveu, se você não tiver essa disposição, você não vai se conhecer e assim você não vai alcançar a santidade que você tanto espera. Então, vamos juntos. Queremos ser aquilo que Deus pensa de nós. Então, vocês que nos assistem, veja quão responsável é uma vocação. Precisamos responder com maturidade. Diante disso, vamos tentar organizar um outro programa para esmiuçarmos um pouco mais sobre esse tema. Afinal de contas, você, vocacionado discípulo da Mãe de Deus, você das nossas missões, das missões aqui do Rio Grande do Norte, das missões de São Paulo, das missões de Minas Gerais, aqueles que estão espalhados mundo afora. Né? Então, temos muito cuidado com a vocação de vocês. Um beijo para todos. Consagra-te!